Fala aí, meus queridos amigos do Valor em Ação, como é que vocês estão? Tudo na paz? Hoje a gente vai falar de ações de bancos. Vocês me pediram, principalmente lá no meu Instagram, não sabe exatamente o que está acontecendo, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, por que as ações não andam, chegou o fundo do poço para os bancos, o pior da crise já passou. Isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Queria pedir para você deixar aqui nos comentários também quais são os bancos que você está investindo, o que você acha, né, dessa recuperação do setor bancário, se você está confiante nas ações de banco ou não, o que você está fazendo, você está comprando mais, você está esperando, você vai aguardar, vai dar uma segurada ou está até vendendo, deixa aí nos comentários. No final eu vou deixar minha opinião, mas eu queria também saber a opinião de vocês, lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de compra nem de venda, eu não faço recomendação aqui. O objetivo do vídeo é trazer fatos aqui, fazer questionamentos, levantar perguntas para que vocês também possam refletir, fazer suas próprias análises, trazer conhecimento. De forma alguma aqui eu tenho interesse de fazer recomendação. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos certificado. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já te convido para se inscrever, deixa o like. Se não é a sua primeira vez, mas você ainda não se inscreveu e não deixou o like também, se inscreve aí e deixa o like, que não custa nada, eu garanto que você vai gostar muito do conteúdo. Me segue lá no Instagram que eu tô sempre tirando dúvida da galera também, @BaduVieira, beleza? O que está acontecendo? Olhando aqui para os 4 grandes bancos, o que a gente vê é o seguinte: antes da crise, ali no finalzinho de 2019, começo de 2020, eles somavam quase que 1 trilhão ali, 956 bilhões de valor de mercado, e até agora a gente já tem ali mais de 25% de queda ainda. As ações não se recuperaram. Então muita gente fica se perguntando, porra, por que não anda, por que não sobe, o que está acontecendo com as ações são boas? Isso aí já é um questionamento que você tem que se falar, porra, se as ações são boas e não está andando, por que você está achando ruim? Por que você não aproveita então para comprar mais? Se pergunta isso daí. Se você está duvidando tanto, é porque talvez você não entende muito o que está acontecendo, você não entende muito qual que é o case ali, o cenário, né, para o setor bancário. Vamos aqui, vamos andar mais um pouquinho aqui. A gente viu aqui que os balanços, eles mostram que o pior da pandemia está ficando para trás. Os 4 grandes bancos tiveram um lucro de 21,83 bilhões no primeiro TRI, e que representa um salto de 55,6% em relação aos primeiros 3 meses de 2020. Então a gente teve um aumento do lucro. É outra coisa que muita gente se questiona, por que o lucro aumentou e as ações não andam. Você precisa entender de onde que está vindo esse lucro, se é da atividade do banco mesmo ou se ele está diminuindo as provisões, tudo isso a gente vai ver aqui, mas precisa entender o lucro de qualquer empresa, né? Senão você vai ver, as ações subiram, o lucro da empresa foi ruim, o resultado foi ruim, a ação subiu, o resultado foi bom, a ação caiu. Isso é porque você talvez não esteja entendendo exatamente as perspectivas de futuro da empresa, do setor como um todo e o resultado, de onde que vem o resultado. Precisa entender isso. A gente teve aqui, por exemplo, o Bradesco, as ações subindo mais de 5% nesse último mês, subindo mais do que o Ibovespa. E se você for ver, o Ibovespa está sendo muito puxado pelas nossas empresas de commodities. As commodities estão disparando, né, desde o começo do ano para cá, mas o Bradesco, né, se saindo bem ali. Banco do Brasil também, depois que divulgou o resultado, né, teve uma alta de mais de 3,8% no momento que eu estou gravando esse vídeo. Não sei exatamente quanto que as ações estão valendo agora, mas o Banco do Brasil ele teve um dos resultados ali mais interessantes, que o mercado encarou de forma mais interessante, né? O Itaú já teve um resultado que cresceu também o lucro, mas foi muito por conta do aumento das provisões, e justamente por isso as ações talvez não tiveram um desempenho, né, melhor depois da divulgação dos resultados, porque o mercado ainda está muito cético ali, muito receoso com o que vai ser o futuro dos bancos nos próximos meses, no curto, médio e principalmente longo prazo, né? O Banco do Brasil vai pagar 970 milhões em proventos ali no dia 28 de maio, já anunciou. Puxa aqui para mim agora, se o Banco do Brasil conseguir um lucro esse ano, pelo menos no centro do que ele colocou ali no guidance, nas previsões, que ele está fazendo, ou até mesmo acima do centro, próximo do topo, o dividendo vai ser muito alto. Então isso aqui já demonstra, né, que o preço talvez das ações, se a gente tiver a recuperação, né, que os bancos estão prometendo e que algumas pessoas acreditam que aconteça, né, os dividendos eles vão ser muito altos em relação a esses preços. Mas são essas incertezas que fazem com que as ações não saiam do lugar. Olhando um pouco para a economia aqui, a gente tem a dívida pública de curto prazo podendo atingir uma média de 19,3% do PIB. Isso influencia em praticamente tudo na economia, e banco também. IPCA desacelera para 0,31% em abril, mas avança
6,76% em 12 meses. Tudo isso aqui influencia na taxa Selic, na taxa básica de juros, nas decisões de política monetária que a gente vai ver daqui para frente. Então muita gente, né, espera que o Copom ele mantenha os incentivos ali à economia e vá aumentando gradativamente a Selic, até que a gente chegue na taxa Selic neutra ali, né, aproximadamente, mas se a inflação continuar saindo do controle fiscal também, muito provavelmente o Banco Central ele vai precisar aumentar a taxa de juros, né, antes do previsto, acelerar esse aumento ali. Então tudo isso também pode influenciar nas ações de bancos. Quais são os principais fatores aqui que estão fazendo com que as ações não andem? Por que as ações não estão andando? Eu separei aqui 3, é claro que não tem como eu chegar aqui para vocês e falar é por conta disso, daqui ou disso, mas a gente sabe que tem como a gente ver exatamente ali o que está influenciando. Separei 3 aqui, né? Os efeitos da pandemia, com a possibilidade de uma terceira onda, a gente não pode descartar isso. Concorrência crescente e acelerada, essa concorrência ela já era crescente e se acelerou durante a crise, durante a pandemia, então isso aí pode influenciar principalmente no longo prazo, e também questões de regulação, Pix, Open Banking, tudo isso daí vai influenciar na rentabilidade dos bancos, nos resultados dos bancos a médio e longo prazo, e é claro que isso impacta no preço das ações. Ação de banco não é ação de small cap ali, que não tem ninguém olhando, praticamente o mercado inteiro olhando para essas ações ali, então não acha que o mercado é burro e que está barato demais e tal, não é assim. Tem que olhar exatamente ali o que está acontecendo e ver se realmente você entende e vale a pena correr o risco ali, assumir o risco, manter as ações, comprar mais, enfim, tudo depende da sua estratégia e da sua carteira também. Então, os efeitos da restrição da atividade econômica ali no final do primeiro trimestre, ali na virada para o segundo, talvez eles não tenham sido sentidos ainda nesses resultados que os bancos divulgaram agora. Então, por exemplo, aqui no Brasil, é um ambiente bem diferente do que a gente tem lá nos Estados Unidos. Lá a gente teve os estímulos, as provisões já estão sendo praticamente todas revertidas e os bancos estão melhorando seus resultados muito mais rápido do que aqui, porque lá os estímulos aconteceram de forma mais rápida, a economia é muito maior, muito gigante comparada com a nossa, a gente está tendo uma vacinação de forma muito mais acelerada, que é outra coisa que influencia muito também na retomada da economia, então justamente por isso os bancos lá eles estão tendo uma recuperação muito mais rápida do que aqui. Essa retomada na economia também influencia. Eu trouxe até aqui, ó, Estados Unidos autorizam a vacina da Pfizer para crianças de 12 a 15 anos, enquanto aqui no Brasil, né, a retomada da vacinação é a esperança para um país em luto, né, 2020, 2021 ali, um ano com grandes desafios econômicos, e a vacinação, ela é fundamental para que a gente tenha recuperação da nossa economia. O melhor programa de incentivo à economia é uma vacinação em massa. A regulação aqui no caso, né, novas modalidades do Pix já serão lançadas em agosto. Eu trouxe aqui um destaque da matéria que eu estava lendo, né? Marcel Campos, analista da XP, ainda vê desafios no setor financeiro. A competição aumentou com o surgimento de aplicativos e tal. Ele afirma que a diferença de crédito também piorou e que o lado regulatório mudou e está atuando talvez mais a favor da concorrência. E há quem ache, inclusive, que pode estar caro, né? Os bancos brasileiros, eu trouxe outro trecho aqui, tem prêmio 2, 3 vezes em relação ao patrimônio líquido, mas a rentabilidade não justifica estar mais caro. Tá difícil, inclusive, achar banco europeu que não seja negociado com desconto em relação ao patrimônio líquido. Por quê? Porque a gente tem aqui, os bancos eles estão bem provisionados, né? Não tem como negar isso daí, os bancos brasileiros eles fizeram um bom trabalho de provisionamento para se proteger justamente de uma crise ali, de um estouro de eventual inadimplência, só que a nossa economia ela está patinando ainda, ela não está mostrando sinais ali de que vai se recuperar rapidamente. Eu trouxe aqui indicadores que antecipam um abrandamento do crescimento no Brasil pelo segundo mês. É a única grande economia que aparece com sinalização de slowing growth, ou seja, um crescimento ali desacelerado. Então no Brasil os bancos estão muito provisionados, mas a economia ela está meio que patinando ainda. Então se o país crescer, os bancos eles podem ter um desempenho melhor. A gente sabe que o banco concede crédito é uma peça importante na recuperação da economia, mas não adianta nada, né, o banco conceder crédito e estourar uma inadimplência. Por isso que os bancos às vezes não reverteram totalmente as provisões ainda e não vão fazer isso até haver uma sinalização mais concreta ali de que a economia realmente vai voltar a andar. Eu trouxe aqui, Itaúsa tem lucro líquido de 2,31 bilhões no primeiro trimestre, até a hora que eu olhei as ações da Itaúsa estavam caindo hoje, então o lucro líquido cresceu 123%,
mas foi muito impulsionado pelo resultado do Itaú. É claro, a gente sabe que o resultado da Itaúsa é majoritariamente ali influenciado pelo Itaú, só que a qualidade do lucro do Itaú foi questionada por analistas. Boa parte dos analistas afirma que esse crescimento ele veio de ganhos pontuais com tesouraria e também com a diminuição das provisões. A gente sabe que as provisões elas impactam diretamente esse lucro, pode até virar lucro lá na frente, mas pode ser que tenha inadimplência também. Os efeitos, como eu disse, da pandemia, às vezes eles não foram totalmente sentidos ainda. O presidente do Banco Itaú disse que ele não vê a rentabilidade do banco, o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, voltando para os patamares de antes da crise tão cedo. Eu já vou além, eu digo que talvez não volte nunca mais, porque depois dessa crise muita coisa que mudou, né, não muda mais. Talvez só a pandemia, só o vírus ali que acabe, mas as mudanças que ocorreram ali em diversos setores, em diversos segmentos da economia, elas vão ser permanentes, eram evoluções ali que estavam acontecendo e que foram simplesmente aceleradas, né? Não vai voltar ao normal mais, é um novo normal. Antes de eu dar minha opinião aqui, de eu falar para vocês exatamente o que eu acho, o que eu vou fazer, quais são os bancos que eu tenho, quem me acompanha aqui já sabe mais ou menos isso daí, mas eu vou falar no final do vídeo. Eu trouxe aqui alguns dados de uma entrevista com o presidente do Bradesco, que eu achei muito importante. Na verdade, algumas perguntas aqui e eu achei muito interessante as respostas que ele deu, né? Quais segmentos serão mais afetados pela inadimplência, que muita gente acha que a inadimplência, né, já passou ali o período que a gente ia ter um estouro. Ele disse o seguinte: é muito claro que vai acontecer nas pequenas empresas que tiveram que tomar linhas de empréstimos para poder manter os negócios funcionando e houve fechamento do comércio. Essas empresas tomaram linhas que vieram do Banco Central, BNDES, de longo prazo e com carência. Mas sim, onde vai ter inadimplência será nas pequenas empresas e pessoas físicas. Então, ele não disse aí, mas já se espera que vai ser ali mais ou menos onde a gente vai ter mais inadimplência. Outra pergunta que foi feita: a julgar pelos resultados do primeiro trimestre, a pandemia é página virada para os bancos? Ele disse que a gente pode dizer isso sim, partindo do pressuposto de que não vai ter uma terceira onda. Mas para o final aqui, ele ainda disse: quando a pandemia veio, os bancos rapidamente constituíram provisões e fortaleceram seus balanços, e o que se viu foi a menor inadimplência histórica. Se ainda tiver muito problema, no máximo vai voltar aos mesmos níveis de 2018 e 2019. Então ele afirmando aqui que realmente, se a situação continuar melhorando da forma que está indo, o pior já passou. Só que a gente não tem certeza, né? Como se estivesse numa curva ali, não dá para você fazer ultrapassagem numa curva. Você precisa esperar a curva acabar para você ver se você vai estar dentro de uma reta ali que você pode ou não ultrapassar. Você fica com maior visibilidade. Apesar deles ter essa opinião aí, não tem como a gente ter certeza. Outra pergunta que foi feita foi a seguinte: há uma transformação digital no setor. Isso a gente já sabe. O que o Bradesco precisa fazer para acompanhá-la? E ele respondeu o seguinte: não é que o banco tenha que se transformar. É uma jornada evolutiva na história de 78 anos do Bradesco. Foi o primeiro banco a ter internet banking, colocar o online, ter cartão de crédito. Vejo o banco em posição de igualdade para disputar o mercado com quem quer que seja, concorrentes tradicionais e novos entrantes. O que é preciso é especializar os times, ter produtos e serviços adequados e jornada digital amigável. Isso aqui é a minha opinião também, né? Ele está falando aqui o que a maioria da gente já sabe, todo mundo já sabe que o setor bancário está passando por uma transformação, uma disrupção. E se os grandes bancos não aceitarem isso, que eu acho que eles já estão aceitando, e se movimentarem, se mexerem para conseguir, né, entrar e brigar por esse espaço também, mesmo que tenham que diminuir um pouco a rentabilidade, o fim vai ser perder market share, perder, né, a fatia do mercado ali, perder mais e mais, cada vez mais rentabilidade no longo prazo. E isso sim pode suscitar num fracasso de algum deles, coisa que eu acho pouco provável. Então, a minha conclusão aqui, o que eu quero dizer para vocês, que é a minha opinião, é claro que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, vocês sabem que eu invisto no Banco do Brasil, eu invisto principalmente em Itaúsa também, me exponho em Itaú através de Itaúsa. Na minha opinião é o seguinte: a gente vai ter incertezas no curto prazo, não dá para saber exatamente ali quando que a gente vai ter uma recuperação no preço das ações, no segmento do setor bancário. Recuperação no médio prazo, eu acho que no médio prazo, a economia se recuperando, as vacinações ali, né, aumentando o número de vacinações, a população estando vacinada, a economia voltando a andar, a gente vai ter uma recuperação sim no setor bancário, e se isso acontecer
o mais rápido possível. A gente pode ter, inclusive, altos dividendos ainda esse ano ou no ano que vem. Só que os grandes desafios para os bancos, eles estão no longo prazo e mais agudos do que antes da crise ainda. Porque a gente já estava vendo essa competição ali, mas o Itaú, por exemplo, antes da crise, reportou ali um ROI, um retorno sobre patrimônio líquido de mais de 23%. E isso eu acho que não acontece mais, mesmo depois que a gente tem a economia voltando a funcionar. Porque os desafios, né, com relação à concorrência que os bancos vão enfrentar no médio e longo prazo, eles vão ser mais agudos ainda, mais fortes ainda. E outra coisa é que a rentabilidade dos bancos no longo prazo, obviamente, vai ser afetada por isso. E quando você vai comprar uma ação, tanto você quanto qualquer pessoa que tenha o mínimo ali de discernimento, ele vai olhar não é só para o preço e só para o desconto em relação ao patrimônio líquido, para o múltiplo. Por mais que uma ação esteja descontada em relação ao patrimônio líquido, né, você tem que olhar o ROI da empresa. Você tem que olhar o quanto que essa empresa está crescendo. Ah, Badu, mas tem empresa que o ROI é baixo e que a ação está sendo negociada a múltiplo caro. Então, pode ver que é a empresa que está crescendo, principalmente a empresa do varejo ali, que costuma ter um ROI baixo, porque as margens são menores por causa da concorrência, mas tem que ser a empresa que está crescendo muito, senão o múltiplo vai ser baixo. E outra coisa, né, o custo de capital. A taxa Selic influencia muito também ali no balanço, né, dos bancos, quando você vai olhar ali o quanto que o banco ele paga no dinheiro que ele pega emprestado dos investidores e o quanto que ele empresta, né, para o cliente final ali que está tomando empréstimo na ponta. E a partir disso, eu acho que só quando a gente tiver uma sinalização ali menos incerta sobre qual que vai ser a rentabilidade, a real rentabilidade dos bancos sustentável no longo prazo, é que eu acho que os preços das ações tendem ali a encontrar o novo patamar ali, qual que é o novo preço, entre aspas, justo, né, dos bancos. Eu acho que é isso que o mercado está esperando, menos incerteza para entrar ali, para que inclusive grandes investidores institucionais investam ali, porque a gente sabe que os bancos representam uma boa parcela do Ibovespa, que apesar de estar crescendo, né, recentemente, está muito puxado ali por empresas de commodities. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, não foi uma recomendação, mas se você gostou, não faz mal nenhum você se inscrever aqui no vídeo, deixar seu like e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.